Fica aí, galera. Olha, eu tô na roda. Hoje nós vamos jogar Um hambúrguer. Hoje nós vamos jogar Mario 64. Tá pega. Ô, tô muito difícil. Sei, velho. Olha a mochila do Lucas Neto. Do Lucas Neto, mas eu odeio o Lucas Neto. Você quer ver? Eu quero ver essa merda. Ó. Ó. E ó. Gente, hoje nós vamos jogar Mario. Mario! Rapidinho. Eu estou querendo. Hello! Gente, hoje minha avó, minha avó.